Meu nome é Karina Oliveira e estou gravando esse vídeo como proposta de atividade da disciplina de Estudos Gramaticais da professora Thelma, curso de Letras primeiro período, campus Uberaba, Polo Paracatu, do IFTM. Esse trabalho nós falamos sobre o uso da gramática e suas implicações. Os componentes do grupo são Gleidiane Antônio da Silva, Karine Barbosa Oliveira, Núbia Luiz de Paula, Patrícia Lopes de Oliveira Freire. Nesse trabalho nós usamos como ferramenta uma pesquisa. Nessa pesquisa, nós entrevistamos no total de 27 pessoas. A gramática ela não tem uma única definição. Então, essa entrevista serviu para a gente saber qual o pensamento das pessoas em relação ao que é gramática e o seu uso no dia a dia. Foi pegada a opinião de um grupo de pessoas com variações de gênero, idade e escolaridade sobre o conceito de gramática e suas implicações no cotidiano. Na primeira questão, nós perguntamos sobre gênero, onde dos 27 entrevistados, 88,9% se identificaram como gênero feminino e 11,1% gênero masculino. Na segunda questão, nós perguntamos a idade, onde 48% está acima de 36 anos, 40,7% está acima de 26 e 35 anos, 7,4% de 19 a 25 anos e 3,8% de 3 a 18. Ao ser questionado sobre o nível de escolaridade, descobrimos que 48,1% dos entrevistados são graduados e pós-graduados, e 29,6% têm apenas graduações, e apenas 22,2% têm o ensino médio. Essa primeira sessão de perguntas elas foram relevantes para definir o perfil dos nossos entrevistados. A quarta questão já entra o entendimento sobre a gramática, onde a maioria eles consideram a gramática como regra de fala e escrita. Então, para eles, a gramática é simplesmente regras que estão ali para serem usadas. Alguém escreveu e tem que ser assim. Eles não entendem nenhum porquê, só sabem que precisa ser daquele jeito. Eles consideram a gramática relevante no seu dia a dia. Na quinta questão, foi indagado o nível de apreciação de gramática, questionando o gosto pela mesma. A maioria dos entrevistados declararam que gostam, apontando que a gramática auxilia na construção de textos e facilita a compreensão dos mesmos. Uma minoria respondeu não gostar por ter regras, deixando o texto difícil de entender, pois se torna diferente da língua falada. Então, nessa entrevista, nós observamos que as pessoas, às vezes, elas não sabem o que é a gramática ou sabem só o conceito dado pelo dicionário e acham difícil usar o dia a dia em termos formais. Na nossa sexta questão, foi dada uma afirmação quanto ao estudo da gramática, unir o inútil ao desagradável. Nós questionamos os entrevistados sobre essa afirmação, onde 66,7% discordam dessa afirmação, alegando que a gramática é sim útil. Então, podemos compreender que as mesmas elas têm consciência de que a gramática ela vai além das regras da norma culta, mas sim é necessária para a adequação correta do seu uso. Nós entendemos que não há erros na gramática, mas sim variações que podem ser implicadas por região, idade ou níveis de escolaridade. Por isso, nós fizemos uma pergunta onde indaga como você reage quando escuta a utilização de alguns termos como tu vai sair, a gente vamos sair e nós vai sair. Assim, 66% dos entrevistados eles demonstraram sentir vontade de corrigir e 18% disseram que compreende que isso faz parte da cultura popular. 11% aceitam tranquilamente e 3% admitem ficar irritados com esse tipo de erro. Então, aqui nós podemos entender a questão da regionalidade, a questão do uso informal da gramática. Uma pessoa ela não precisa usar o termo ditamente correto o tempo todo, depende do ambiente. E aqui nós estamos lidando com pessoas que às vezes completaram só o ensino médio, fizeram uma graduação, mas não precisam estar em ambientes formais o tempo todo. E ao serem indagados sobre o que é falar certo, nós obtivemos as seguintes respostas. 51% entende que falar certo é pronunciar palavras de maneira correta. 37% acredita que simplesmente falar
de modo que a pessoa consiga entender, é o suficiente. E 11% define como usar regras da gramática o tempo todo. Nós abordamos a seguinte temática para os entrevistados. A linguagem também é um índice de poder? Então, 77,8% dos nossos entrevistados, eles concordam que sim, que a linguagem está ligada ao empoderamento. Já 18,5% não tem opinião e 3,7% discorda que a linguagem não é um índice de poder. Contudo, a linguagem é altamente reveladora. Ela não transmite só informações neutras, revela também nossa classe social, a região de onde viemos e nosso ponto de vista, a nossa escolaridade e a nossa intenção. Então, nós podemos dizer que, nesse sentido, a linguagem também ela é um índice de poder, porque através da linguagem você pode distinguir todo um perfil de uma pessoa. Então, através dessa entrevista, nós podemos concluir que a gramática ela não tem somente um conceito, ela é polissêmica, depende de quem a usa. A gramática ela emancipa, abre possibilidades para que o indivíduo possa identificar e escolher em qual contexto ele quer escrever e falar. A gramática tem vários conceitos e cada um deles se encaixa em determinado ambiente, situação ou ocasião. Assim, a gramática tem sua importância, pois ao aprendê-la, o indivíduo consegue entender que mais do que tal conjunto de regras, gramática é saber respeitar e aceitar que não existe um modo certo de falar, mas tem modos diferentes de se aplicar a gramática em nosso cotidiano.